Vocês viram no vídeo que eu enviei na outra semana que o conteúdo em estudo é regência nominal. Quando nós falamos em regência, principalmente a regência nominal, nós fazemos referência a nome. E ao longo da leitura e da produção de textos, vocês já devem ter percebido que as palavras elas se relacionam. O substantivo, que é normalmente a classe principal na construção das frases, das orações e, consequentemente, nos textos, elas se relacionam diretamente com o artigo, com o adjetivo, com o pronome e, por vezes, se relacionam com o verbo, considerando que é necessário haver uma concordância verbal. A partir dessa relação, as frases elas são elaboradas, os textos eles são estruturados e os sentidos são produzidos. Hoje nós estudaremos um tipo de relação entre as palavras, que é chamada de regência nominal. Vocês vão ver que inicialmente o conteúdo parece muito difícil, mas a partir do momento que você começa a praticar, vai facilitando. Dessa vez, nosso estudo terá como foco a análise do processo de relações entre as palavras. Isso quer dizer, então, que passaremos ao campo de estudo da sintaxe. Em outras palavras, não nos preocuparemos em primeiro momento com o som, com o sentido ou com a forma, mas com a maneira pela qual as palavras elas se relacionam. Veja bem, para que nós possamos compreender com clareza o objetivo do estudo, terá a possibilidade de encontrar suas respostas com mais facilidade. Então, só para garantir que você está entendendo bem, nós faremos análise sintática com a finalidade de compreender como algumas palavras em nossa língua se relacionam. Dessa forma, canalize, preste atenção para identificar as possibilidades de relação que são estabelecidas entre as expressões. Como assim? O porquê de ter que prestar tanta atenção? A questão de regência nominal vai muito de decorar, digamos assim. Acho que o termo não é decorar, mas acaba sendo. De você realmente memorizar qual a regência de determinada palavra. De você conseguir associar, de você conseguir lembrar. Compreendendo o conceito de regência. O que quer dizer regência? Nós vimos o ano passado concordância nominal, concordância verbal. Concordância. Nós agora passamos a estudar regência nominal e regência verbal posteriormente. Então, regência quer dizer que estudaremos a relação entre as palavras de nossa língua, dizer que nós estudaremos apenas a relação entre palavras de nossa língua é algo muito genérico, algo muito solto. Nesse sentido, precisamos afunilar um pouco mais o objetivo do nosso estudo, para que, quando você estiver, por exemplo, respondendo a uma questão de regência nominal, saiba exatamente o que deve ser feito para se chegar à resposta correta. Então, primeiramente entenderemos o que é regência e depois estabeleceremos um conceito mais claro sobre regência nominal. O que é que nós vamos analisar? A relação entre o artigo, o adjetivo, o verbo, o substantivo, às vezes o advérbio. Então, veja que todas as classes que nós estudamos anteriormente, lá no 6º, 7º ano, elas aparecem aqui na regência nominal, mas não mais de forma solta. Nós precisamos entender qual é a relação que uma classe de palavra vai estabelecer com a outra dentro de um enunciado. Eu não quero mais saber o que é um artigo, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, até porque isso vocês já aprenderam. E vocês precisam ter chegado aqui sabendo o que é cada uma dessas classes de palavras, para que nós possamos compreender realmente qual o sentido da regência. Repetindo, nós primeiro vamos estudar a regência nominal e posteriormente a regência verbal, que do 9º ano, basicamente, são os conteúdos mais difíceis, é a parte de regência. Perceba também que ao longo de todo o enunciado, outras preposições aparecem para estabelecer a relação entre palavras, em, dos, com e do. Disso, já podemos extrair a seguinte certeza. Para se relacionarem, algumas palavras pedem preposições, outras não. Isso vocês já viram. Nós vimos que a única função da preposição é estabelecer relação com outras palavras. Então, preposição tem como função sintática ligar
no bem popular, ou digamos que relacionar uma palavra a outra, um termo a outro. Mas é interessante também que algumas palavras precisam da preposição para serem relacionadas às outras, enquanto outras não precisam. Continuando, aí o estudo de hoje se volta exatamente para isto, identificar como as palavras se relacionam do ponto de vista do uso ou não de uma preposição. Com isso, já é possível construir um conceito mais claro sobre regência. É o estudo de como as palavras se relacionam, fazendo ou não o uso das preposições. Veja como pode ficar mais fácil ainda. Quando você estiver respondendo a uma questão sobre regência, preocupe-se em identificar como as preposições estão garantindo a relação entre duas palavras. Então, sempre que falar em regência, vai haver essa relação entre uma palavra e a outra. Construindo o conceito de regência nominal é mais simples ainda. Veja bem, existem dois tipos de regência, que é como eu já disse anteriormente. Existe a regência verbal e a regência nominal. Sempre que você procurar saber se existe ou não preposição acompanhando um verbo, trata-se de regência verbal. Mas se você busca identificar se existe ou não uma preposição para ligar duas palavras que não são verbos, trata-se de regência nominal. Então, se eu estudo relação com o verbo, regência verbal, e se eu estudo só a relação dos nomes, regência nominal. Para ficar mais claro ainda, a regência nominal analisa a necessidade de se usar ou não a preposição para que um substantivo, um adjetivo ou um advérbio possam se relacionar com outras palavras. O termo necessários, que é um substantivo, ele precisou de um complemento, que foi a palavra xadrez. E para ligar o substantivo ao complemento, eu fiz o uso de uma preposição. A preposição. É muito comum que os estudantes acreditem que apenas verbos têm complementos. Isso não é verdade, pois também é comum encontrarmos substantivos, por exemplo, que precisam de outra expressão para terem seu sentido estabelecido completo. Vamos verificar o uso da palavra construção. As pessoas daquele bairro aguardavam a construção do condomínio novo. Aguardavam a construção. Veja que construção não é verbo. Por que eu posso afirmar que construção não é verbo? Porque ele está acompanhada do artigo a. E se eu tenho um artigo, então a palavra ele é um substantivo. As pessoas daquele bairro aguardavam a construção. Tem sentido completo? Vejam que não tem. Quando eu digo só assim, as pessoas daquele bairro aguardavam a construção. Aguardavam a construção de quê? Do condomínio novo. Muita atenção agora. Em uma aula de gramática, se o professor perguntasse para os alunos quantos complementos existem nessa frase, grande parte dos estudantes diria que existe um complemento. A palavra construção é complemento do verbo aguardavam. No entanto, se a frase parasse na expressão construção, as pessoas daquele bairro aguardavam a construção, muito provavelmente alguém perguntaria: construção de quê? Comprovando-se que a palavra construção pede um complemento para estabilizar ou estabelecer o sentido. A expressão construção, ainda que gere uma ideia de ação, em outro momento estudaremos como substantivos podem apresentar representação, isso posteriormente. Trata-se embora a expressão construção ela gere uma ideia de ação, ela trata-se de um substantivo e não de um verbo. Isso quer dizer que se o substantivo é um nome, e nesse caso precisa de complemento, a expressão do condomínio novo será o complemento desse. O complemento do nome é chamado de complemento nominal. Veja que a relação entre os substantivos e seu complemento é garantida pelo uso de uma preposição. Apenas para garantir que você entendeu, a preposição do estabelece a relação entre o substantivo construção e o seu complemento, que é condomínio novo. Isso também ocorre com adjetivo e advérbios, o que nos leva a compreender que o estudo da regência nominal leva em consideração a análise de como essas palavras se relacionam com seus complementos. Essa é a ideia de transitividade, a mesma ideia que existe lá em transitividade verbal.
Também existe a transitividade com o substantivo, o advérbio e o adjetivo. Ou seja, verifica qual a melhor preposição para estabelecer essa relação. E às vezes nem necessita de preposição. Lembre que lá na transitividade verbal nós temos verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e verbos intransitivos. A mesma coisa acontece na regência nominal. Alguns substantivos, alguns adjetivos ou advérbios não precisarão de complemento. Água imprópria para consumo. Água imprópria para consumo. Nossa casa fica longe do centro. Perceba que a primeira frase, a expressão imprópria, ela é um adjetivo. Qualifica a água imprópria. Como é que é essa água? A água é imprópria, então atribui uma característica. Além disso, a frase não teria sentido completo se fosse encerrada nessa expressão. Água imprópria. Veja que não tem sentido completo. Levanta o leitor a perguntar: imprópria para quê ou para quem? Nesse caso, a expressão consumo é o complemento da palavra imprópria, complemento nominal. Água imprópria, imprópria para quê? Para o consumo, complemento do nome. Nesse caso, complemento do adjetivo imprópria. E a preposição correta para estabelecer a relação entre as duas é a preposição para. Água imprópria, imprópria para quê? Veja que ela já aparece na pergunta. Imprópria para consumo. Nossa casa fica longe do centro. Aqui vocês verão algumas outras expressões. Eu vou deixar para vocês, quem já leu, dar uma lidinha novamente. E lá no anexo da outra semana, eu deixei também algumas regências nominais, alguns substantivos que necessitam de regência. Então, olhem lá, revisem a atividade desta semana em relação à regência